Saudações, meu chapa, seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Vamos aqui estudar, meu camarada, a chamada Lei de Young-Dupré. Vamos estudar então a Lei de Young-Dupré. Young foi um físico inglês e Dupré um francês. Tô até aproveitando a oportunidade aqui para tentar treinar um pouco a pronúncia do francês, né? Falando assim, Dupré. Eu acho que é assim, mas às vezes a gente comete alguns enganos, né? Mas acho que é assim mesmo. Então, essa lei, ela se trata do quê, né? Vamos, antes de falar explicitamente sobre ela, visitar aqui um problema que pode acontecer. A gente pode fazer um experimento para investigar esse problema. Imagine comigo aqui que a gente tem um substrato, essa superfície branca aqui que eu desenhei, e a gente com conta-gotas vai aqui depositar algumas gotinhas de água e formar uma gotazinha maior. Tudo bem? Agora aqui do lado, a gente vem e deposita mais gotas, formando uma gotinha maior ainda. Certo? E aqui do outro lado, a gente deposita um montão de água e forma uma gota bem grande, uma gotona. Tá aqui ela. Se a gente fizer esse experimento, uma medida que a gente pode fazer a respeito dessas gotas é o chamado ângulo de contato, que é um ângulo formado pela reta que passa aqui, ó, nesse ponto, e é tangente à superfície da gota. E é um ângulo medido aqui internamente à gota, não é esse aqui externo à gota, não. É um ângulo medido internamente à gota, dentro da gota. Se a gente fizer isso aqui para essas 3 gotas, a gente poderia, em princípio, a gente obteria diferentes ângulos, né? E qual seria a relação entre eles, eu lhe pergunto. Você acha que o ângulo da pequena gotinha é maior do que a média, que é maior do que a da grandona? Ou será que é o contrário? Ou será que eles são iguais? O que você acha aí, meu chapa? Essa pergunta pode ser respondida com a ajuda da lei de Young-Dupré. E ela que a gente vai tentar deduzir agora. E conseguir responder, né? Essa pergunta com relação aos ângulos. Como será que o ângulo se comporta a depender da quantidade de líquido que a gente deposita assim numa superfície, né? Bom, uma coisa muito importante ao se discutir a forma de gotas é que essa forma que a gente representou ali é uma forma que ela é alcançada em uma configuração de equilíbrio, ou seja, a gota quando atinge aquela forma ela fica ali parada e não se mexe, mas a força resultante sobre a gota é igual a zero do ponto de vista das leis de Newton aí. E a gente sempre pode tentar utilizar esse fato da somatória de força ser igual a zero para tentar obter alguma lei quantitativa, como a gente fez aí com a lei de Joule, analisando a altura de ascensão capilar. A gente pode fazer o mesmo procedimento para a gota e tentar obter aqui uma lei, assim como fizemos com a lei de Joule. Vamos lá então dar uma olhadinha um pouco mais detalhada na gota. Estou fazendo aqui um desenho que seria uma versão tridimensional daquele anterior. E a gente tem a nossa gotinha aqui. O ângulo de contato seria esse ângulo justamente aqui, ó, medido aqui com relação ao substrato dentro da gota. Mas então, o que a gente pode
equacionar aqui como uma lei de equilíbrio, né? Uma equação de equilíbrio. Para fazer isso, é necessário que a gente entenda que a gente está tratando aqui de física de superfícies. E as superfícies apresentam uma propriedade muito importante, que é a tensão superficial. No caso da gota, a gente criou aqui, ao depositar a gota, 3 superfícies. Olha só. Uma superfície é a superfície da gota mesmo, que eu vou chamar aqui de superfície 1. Seria essa daqui que eu estou desenhando de rosa. E cobrindo aqui com achuras. A superfície da gota é uma superfície que divide o fluido do ar. E essa superfície vai ter uma tensão superficial γ1. Certo? Entretanto, vou deixar aqui sinalizado γ1. Entretanto, há outras 2 superfícies aqui que foram criadas. Olha só. A gente tem essa superfície aqui, ó, que eu estou pintando de azul. É uma superfície que divide o fluido do substrato. E essa superfície também vai ter uma tensão superficial própria dela. Tensão superficial é uma propriedade que depende dos 2 meios que a superfície está dividindo. Então, como esses 2 meios aqui são diferentes da superfície da gota, a tensão superficial naturalmente será diferente. E outra superfície criada aqui é justamente essa superfície que eu estou achurando aqui de laranja, que seria a superfície que divide o substrato do ar. Essa superfície também tem a sua tensão superficial, que eu vou simbolizar aqui como γ3. Vou colocar aqui γ3, que divide o ar e o substrato. Ok. Além disso, as superfícies apresentam uma energia que é dada justamente pela tensão superficial vezes a área dessa superfície. E, como nos sistemas físicos em geral, uma situação de equilíbrio é uma situação onde a energia ela é um valor mínimo. É o mínimo possível ali de energia. E as superfícies elas se comportam de maneira a imprimir forças em suas fronteiras, de maneira a diminuir sua área para diminuir a sua energia. Então vamos pensar dessa forma e analisar aqui, por exemplo, as forças que atuam nessa linha, a chamada linha de contato, que é a linha que divide o ar, o fluido e o substrato. É nessa linha que esses 3 meios se encontram. A linha de contato é chamada também de linha tripla. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, essa superfície aqui, ela tem uma certa área nessa configuração, mas o que acontece? Ela também tem uma energia γ vezes A, e ela quer diminuir essa energia aí ao máximo que ela puder. Então, ela vai puxar a linha de contato aqui, ó, para dentro. Olha só. Nesse ponto da linha de contato, ela vai puxar aqui para dentro, ó, realizando uma força F2. Nesse ponto ela vai puxar para dentro também, nesse também. Em todos os pontos, as forças vão apontar para o centro da gota ali, certo? Mas para simplificar, eu vou representar aqui só nesse ponto mesmo, a força. Se a gente pensar agora na superfície da gota, ela está aqui, ó. Ela tem essa área, que foi essa área que eu estou achurando aqui de rosa. E ela quer diminuir essa área. Para diminuir, ela vai puxar a linha de contato aqui, ó, justamente com esse ângulo θ, realizando uma força F1. Porque puxando a linha de contato dessa forma, se ela conseguisse puxar, ela ia diminuir sua área.
Agora, essa superfície aqui de fora, que divide o substrato do ar, também quer diminuir essa área. Então ela vai pegar essa linha de contato aqui e vai puxar para fora. Nesse ponto ela vai puxar aqui, nesse ponto ela vai puxar aqui, sempre para fora da linha de contato. E essa força resultante em todos os pontos da linha de contato eu vou representar aqui por F3. Além da energia poder ser calculada como sendo a tensão superficial vezes a área, a gente pode calcular também a força capilar, a força devido à tensão superficial, como sendo a tensão superficial vezes o comprimento da linha de contato. E como a nossa gota está em equilíbrio, a soma dessas forças aqui sobre a linha de contato tem que ser igual a zero. A força resultante é igual a zero. Então vamos equacionar isso e ver o que é que a gente consegue obter. Bom, na linha de contato, o somatório de todas as forças tem que dar zero. Mas em particular, o somatório de forças na horizontal, as forças Fx, tem que ser zero. Então, a gente vai ter que F3, que é uma força ali para abrir a linha de contato, vai ser igual à soma das forças que querem fechar a linha de contato, tornar ela menor, que seria no caso F2 mais a componente horizontal de F1, que seria F1 cosseno de θ. Beleza? Mas todas essas forças são forças de capilaridade, então elas podem ser escritas conforme essa equação aqui, gama vezes L. Então, F3 vai ser gama 3 vezes L. F2 vai ser gama 2 vezes L. E F1 vai ser gama 1 vezes L. E aparece ainda o cosseno aqui porque a gente está pegando a componente horizontal dela, né? Agora, repare que todos os termos eles têm um L. Então a gente pode eliminar ele da equação, dividir toda a equação por L. E assim, a gente obtém que gama 3 é igual a gama 2 mais gama 1 cosseno de θ. Se a gente isolar agora o cosseno de θ, a gente vai obter que ele é igual a gama 3 menos gama 2 sobre gama 1. E essa daqui seria justamente uma forma da lei de Young-Dupré, que diz o seguinte: o ângulo de contato ele é uma função das tensões superficiais dos materiais envolvidos ali no depósito da gota no substrato. Olha só que interessante. Então não depende do volume da gota. É um ângulo que depende apenas, teoricamente, das tensões superficiais. Depende apenas dos materiais envolvidos. Então, respondendo a nossa pergunta inicial que motivou a nossa investigação, esses ângulos aqui seriam todos iguais. Olha só que interessante. Você achava o quê? Você achava que o θ era o maior de todos, de repente? Como eu fiz aqui no desenho, sem querer até, viu? Bom, eu particularmente, eu nunca pensei sobre esse problema desse jeito, imaginando, pô, qual seria esse ângulo aí? Será que o ângulo de uma gota pequena seria maior do que o outro? Porque eu só fui pensar sobre esse problema depois de conhecer a lei de Young-Dupré. Mas eu acredito aí que você vai ter essa oportunidade de pensar sem antes conhecer a lei de Young-Dupré, né? Bom, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo. Fico muito feliz de poder compartilhar esse tipo de conteúdo e espero que você tenha gostado. Um forte abraço e a física é linda. Falou, tchau, tchau.